Oi, pessoal, tudo jóia? Dando início à nossa quinta aula por vídeo e vamos dar sequência às parábolas, né, que a gente começou no domingo passado. E hoje a nossa parábola está lá em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Eu vou ler aqui na NVI, que é a versão da maioria de vocês. Fala o seguinte: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de dinheiro. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com o seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui, nessa parábola, fala que um devia uma enorme quantia. Aqui na minha Bíblia fala que um servo devia para o rei 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento valia 6.000 denários. Então, esse servo devia 60.000 denários para o rei. Isso, se for passar para os dias de hoje, isso daria bilhões de reais. É uma quantidade absurda de dinheiro, absurda. Então, era uma dívida impagável. Agora, o outro servo, o servo que devia para o outro servo, ele devia só 100 denários. Olha a comparação que Jesus fez, tanto que Jesus é joia. Um servo devia 100 denários para o outro servo, enquanto um servo devia 60 milhões de denários para o rei. Qual a comparação disso, né? É muito grande a diferença das dívidas. Mas o rei perdoou 60 milhões de denários, enquanto o servo não pôde perdoar 100, né? Olha só que comparação. O que isso quer dizer? O que isso trazendo para nós, né? O que Jesus quis dizer com essa parábola? Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, nós fomos separados de Deus, destituídos. O pecado entrou no mundo e nós agora éramos pecadores, separados de Deus. Deus que é santo, santo, santo. Então a nossa dívida era impagável. Toda a raça humana ela estava condenada. Não tinha salvação para nós mais, porque ninguém poderia pagar essa dívida que era absurda, da nossa ofensa terrível para com Deus, do nosso mal terrível para com o nosso rei.
Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos enviou Jesus, o seu Filho, o único Filho santo, sem nenhum pecado, sem nenhum mal. Ele veio, viveu aqui entre nós, morreu, pagou toda a dívida na cruz, toda essa gigantesca dívida que era impagável, Jesus pagou na cruz. E aí Jesus fala, poxa, olha aqui, vocês receberam perdão de uma dívida que não poderia ser paga. Então pensa só, o que é a dívida do seu irmão para com você, né? Jesus nos faz pensar, poxa, olha o tamanho do mal que você fez para com Deus, né? Toda vez que alguém fizer um mal, toda vez que alguém cometer alguma coisa que te entristeça, que te deixe chateado, lembra do tamanho do erro, do tamanho do mal que você já fez para com Deus antes, né? O tamanho do quão você é mal, muito mais mal do que o seu irmão, né? Do quanto você fez mal para Deus, comparando com o que o seu irmão fez com você. E aí, quando você lembrar disso, lembre que Deus te perdoou. Então você não pode perdoar o seu irmão, né? O que aconteceu com o servo que não perdoou? O Senhor, o rei, ele sabe de todas as coisas. Ele descobriu que ele não tinha perdoado o seu irmão, né? O seu conservo. O conservo é uma pessoa que era serva dele, né? Um servo como ele. O que aconteceu com ele? Ele foi mandado para a prisão. O rei mandou ele para a prisão. O rei tinha perdoado ele. Ele estava tranquilo. Pensa só, pessoal, que alívio. Ele tinha sido perdoado de uma dívida que era impagável. Toda a família dele ia ser vendida como escrava para ser quitada a dívida. Mas o rei perdoou. Então ele tinha tudo para ser grato e ficar feliz. Mas o que ele fez? Em vez disso, ele foi lá exigir que o irmão pagasse a dívida. Então o rei fez o quê? Mandou ele para a prisão. Revogou o perdão, né? Lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 12, Jesus nos ensina a orar. E na oração, que todo mundo já ouviu bastante, a oração do Pai Nosso, né? No versículo 12, Jesus fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, Jesus já desde antes dele falar dessa parábola, ele já está ensinando. Nos perdoe, é uma condição que Jesus dá nessa oração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, se nós não temos perdoado os nossos devedores, como Deus pode nos perdoar? É uma condição. Beleza, pessoal? Então, que a gente possa orar para Deus, para quebrar o nosso orgulho, a nossa dureza do coração, que às vezes a gente fica, não, eu não vou perdoar. Eu não perdoo aquilo lá, eu não perdoo. Aquele cara me ofendeu demais, ele fez uma piada muito ruim, ele me expôs na frente da sala toda, ele fez uma brincadeira que fez todo mundo rir de mim. Mas, poxa vida, o nosso mal era infinitamente maior para com Deus e Ele nos perdoou. Então, quando a gente lembra do tamanho da nossa dívida para com Deus, e Ele mesmo assim veio e nos salvou, o que é um mal passageiro como esse, né? Uma piada, uma brincadeira? Então, como na aula passada a gente falou sobre os irmãos, né? Que um teve atitude, o outro não, então que a gente tem atitude, um irmão teve a atitude de se arrepender e fazer a vontade do Pai. Então, que a gente tenha essa atitude, tenhamos essa atitude de nos arrepender e fazer a vontade do Pai e perdoar. Arrepender e orar também. Deus,
Senhor, quebra o meu coração, mostre o tamanho do meu erro para com o Senhor, para que eu veja o erro do meu irmão para comigo como um erro pequeno que ele realmente é, né? Como um erro pequeno que ele realmente é, comparado com o tamanho do meu erro para com o Senhor. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, manda aí, manda um retorno. E é isso. Próximo domingo, mais uma parábola. Tá joia? Grande abraço, Deus abençoe e até daqui a pouco no culto para os que forem. Tchau, tchau.